Esse é o Daniel, um jovem de 19 anos que adora jogar futebol, tem uma vida ativa e gosta de curtir as noitadas em baile funk. Um dia, enquanto estava no baile funk, ofereceram para ele diversas drogas, entre elas os solventes orgânicos, como lança-perfume, tiner, tintas, cola de sapateiro, entre outros que ele ainda não havia experimentado. Ele resolveu experimentar o lança-perfume. Comprou a lata e aspirou. Logo após a inalação, os solventes alcançaram seus alvéolos e capilares pulmonares e foram distribuídos pelas membranas lipídicas do organismo. Os seus batimentos cardíacos aumentaram. Ele começou a sentir euforia, excitabilidade, um pouco de tontura e apresentou tosse. Quando o efeito passou, ele foi atrás de mais. Aspirou de novo e então começou a predominar uma depressão no seu funcionamento cerebral, deixando Daniel confuso, desorientado, com a visão embaçada. Começou então a ver e ouvir coisas, ter alucinações. Mas logo essas sensações passaram e ele foi atrás de mais. Inalou mais. Logo, seu estado de alerta foi reduzido. Ele tentou conversar com algumas pessoas, mas a sua fala estava enrolada e ele não conseguia fixar seus olhos em nada. Seus reflexos foram deprimidos. Daniel tinha um amigo chamado Lucas, que estava no baile junto com ele, que também usava substâncias frequentemente. Daniel deu o lança para inalar também. Porém, Lucas começou a ficar inconsciente. Sua pressão caiu e ele começou a apresentar convulsões e foi parar no hospital. Daniel se sentiu culpado e foi atrás de explicações para entender o porquê do seu amigo ter passado tão mal. Ele descobriu que praticamente todos os inalantes produzem efeitos prazerosos e depressores do sistema nervoso central. De acordo com o período, a frequência e a intensidade da exposição acontece a destruição dos neurônios, provocando lesões irreversíveis no cérebro. E como sequelas, podem provocar sonolência, confusão mental, cefaleia, dificuldade de concentração, déficit de memória, atrofia cerebral e cerebral, depressão respiratória, coma e morte. Por ser uma droga que tem efeito rápido e a alucinação dura poucos minutos. Mesmo com todas as informações, Daniel continuou usando cada vez mais frequentemente o lança nos bailes, com o intuito de estender a sensação causada pela substância. A frequência que ele usava influenciou grandemente no aparecimento da tolerância. Quanto mais ele usava, mais difícil era sentir os efeitos. E assim surgia a necessidade de aumentar a quantidade usada, fazendo com que ele usasse droga compulsivamente, não só em bailes funks, mas em casa com alguns amigos e até mesmo sozinho. Um dia Daniel foi virado do baile jogar futebol. Enquanto ele jogava, sentiu que seu coração estava ficando mais acelerado do que o normal quando ele corria. Decorrente do uso dos solventes, seu coração ficou mais sensível à adrenalina. Consequentemente, o número de batimentos cardíacos aumentaram. Ele tinha desejo de usar a droga a todo momento e começou a perder o interesse por atividades que ele gostava muito. Ele perdeu o controle, não conseguia reduzir o seu consumo, muito menos parar completamente. Após o episódio no futebol, comentou com a sua mãe o que havia ocorrido durante o jogo. Sua mãe o levou no hospital. O médico que o atendeu pediu a realização de alguns exames, que constataram lesões na medula óssea, nos rins, no fígado e nos nervos periféricos que controlam os músculos, causando a incoordenação motora e o prejuízo dos reflexos que podem acometer
ao acontecimento de acidentes e danos. Apresentou também uma diminuição de produção de glóbulos brancos e vermelhos. Diante de tantos exames e um quadro clínico preocupante, sua mãe foi em busca de um tratamento para que ele parasse de usar os solventes, visto que ele possuía um desejo compulsivo de usar a substância constantemente. Ele começou o tratamento, interrompendo abruptamente o uso, e apareceram assim os sintomas de dependência psíquicas em baixa intensidade, como calafrios, cefaleia, alucinações, delírios, tremores, agitação, ansiedade, câimbras nas pernas e insônia. No seu tratamento apresentaram algumas curiosidades sobre os solventes orgânicos. Eles possuem diversas funções como colas, graxas, tintas, óleos, perfumes, corantes, combustíveis, resinas para ceras, e também foram utilizados por muito tempo como anestésicos. Porém, não são mais utilizados devido aos riscos que causam, sendo um deles as alterações cardiovasculares. Depois de um bom tempo, ele reagiu bem ao tratamento, conseguiu parar de usar, porém algumas sequelas ficaram permanentes.